todos. Hoje, dia 6 de outubro, iniciamos mais um mês aí de reuniões da disciplina de urologia. Hoje o tema da reunião será urologia geral e seguindo aquele nosso rodízio aí, mais um professor doutor vai ter a oportunidade de conduzir a reunião, dessa vez o professor doutor Renato Nardi Petro. Então, Renato, pode seguir com a reunião. Muito obrigado. Obrigado a você, professor Cássio. Bom, são 7h30 já passados, vamos dar início então à reunião. E inicialmente também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, que é uma honra apresentar a reunião com todos esses professores. Ivan, vamos lá, começar com os casos, por favor. Vamos lá. Bom dia a todos. Vou compartilhar minha tela aqui agora. Então, novamente, bom dia a todos. Obrigado, doutor Cássio, doutor Renato. Hoje, então, o nosso tema seria urologia geral. Então, nós não temos um tema específico das subespecialidades, mas vamos tentar abordar alguma coisa, tudo que seja interessante. Meu nome é Ivan Selegato, eu sou residente do 5º ano da urologia da Unicamp. E o nosso primeiro caso é uma jovem menina Na verdade, deixa eu trocar. 45 anos. Não. Tá jovem, tá jovem. Aí essa tá um pouco mais. Vamos lá. Então, esse caso. É uma jovem, menina de 3 anos, que vem com um quadro de infecção urinária de queixo. Essa é uma criança trazida pela mãe e pela avó para uma consulta ambulatorial. A mãe referia que a filha apresentou vários quadros de infecção do trato urinário, sendo que necessitou de internação em 2 episódios devido a um quadro febril. Essa paciente ela é procedente de Manaus e, devido a pouco acesso, ela começou a fazer um acompanhamento lá no ambulatório de urologia da cidade, mas ela se mudou para São Paulo e tinha a intenção de terminar a investigação e resolução assim, do quadro. De antecedente pessoal, ela tinha um pré-natal sem alterações, sem exames de segmento que mostrassem alterações. A mãe falou que foi um parto a termo, também sem necessidade de UTI neonatal ou quadros infecciosos. Não tinha nenhuma cirurgia prévia, não tinha comorbidades e fazia uso de Bactrim profilático há 7 meses após ter iniciado essa investigação lá em Manaus. Perfeito. Ivan, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Já direcionar essa pergunta, vamos fazer primeiro aqui para os residentes. O João está aí. João, está aí? Está me ouvindo? Estou aqui, professor. Ótimo. Bom João, dia. fala uma coisa. Uma criança de 3 anos de idade com 2 infecções febris e pensando já no que vai se desenrolar, hoje, como é que está esse papel do antibiótico profilático para crianças? Todo mundo com infecção febril recebe antibiótico? Qual que é o parecer, qual que é a conduta aí do nosso ambulatório de Uruped? Essa paciente com 2 internações já, ambas por infecção urinária febris, não vou saber te falar agora exatamente como que está no guideline, mas acho que seria interessante para ela sim manter o antibiótico profilático, visto que ela precisou de 2 internações prévias já pela mesma patologia. Perfeito. E me fala uma coisa, mudaria a tua conduta se ela tivesse 2 infecções não febris sem internação? Acho que eu teria que investigar da mesma forma, mas eu acho que em relação à profilaxia de antibióticos, sim, professor, mudaria minha conduta. Perfeito. Vamos lá, Ivan. Perfeito. Então, ao exame físico, o paciente não apresentava massa palpável abdominal, negava dor e a genitália externa também sem alterações. Então, no momento, em resumo, nós temos uma criança de 3 anos, sexo feminino, com um quadro de infecção urinária de repetição, sendo que 2 internações necessárias por conta de infecção febril e atualmente em uso de antibiótico profilático. Perfeito. E agora, vamos lá para mais uma pergunta sobre conduta. Antes da gente chegar nos nossos debates aqui com os especialistas, vamos perguntar para outro residente. A Marina está nos ouvindo? Jefferson?
Oi, professor. Jefferson, então Isso. agora a gente já entendeu que tem uma paciente de 3 anos fazendo uso de antibiótico profilático, veio para cá para nós tomarmos conduta. E aí, qual que é o próximo passo? O que você faria na investigação e no tratamento dessa criança? Beleza. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Professor, inicialmente a gente precisa de começar essa investigação com alguma imagem do trato urinário dessa paciente. Inicialmente podemos começar com ultrassom, né, para a gente poder ter alguma ideia de anomalias, principalmente hidronefrose, que essa paciente possa apresentar. E a partir daí, né, hidronefrose, cálculos, e poder iniciar algum exame complementar mais direcionado após isso. Iniciaria então com ultrassom. Isso. Perfeito. Ivan, tem algum exame que ele solicitou? Tem um ultrassom? Sim, eu vou mostrar aqui, professor. O senhor me permite só fazer uma pergunta para o doutor Juliano? Para já. O Jefferson, o doutor Juliano, perguntou a respeito do uso do ultrassom, e a gente sabe que às vezes a abordagem no menino ou na menina também pode mudar dependendo do serviço, e atualmente tem aquela abordagem bottom-up ou top-down. Como que o senhor vê essas duas abordagens? O que é feito atualmente? O que é preconizado? O ultrassom, ele é o primeiro exame sempre. O top-down e o bottom-up é para decisão sobre uretrocistografia. Numa criança com um quadro de... Tem dois algoritmos que são muito semelhantes, né? Não pode confundir, que é o algoritmo de dilatação e o algoritmo de infecção. No algoritmo de infecção, a principal suspeita, a patologia a ser descartada ou incluída é refluxo. Então, aí se aplica o uso da uretrocisto ou do DMSA. Então, a uretrocisto segue o padrão de baixo para cima, tem uma sensibilidade e especificidade bem alta, mas tem um inconveniente da passagem da sonda. E o bottom-up começa com o DMSA, porque uma alta frequência das infecções urinárias febris dão cicatrizes renais, então por isso é grande a chance de você encontrar cicatriz em alguma criança que tem infecção febril. Por isso seria o primeiro exame para evitar a sonda. Mas a sensibilidade e especificidade dessa estratégia não é igual à do bottom-up. A uretroscopia é melhor em termos de sensibilidade e especificidade. Mas ela tem uma aceitação razoável na comunidade científica, e esse argumento de evitar a sonda também é muito forte, o que justifica o uso por alguns médicos. Mas isso ganhou muita repercussão, acho que nos anos 90, final dos anos 90, tanto que no ambulatório de uropediatria, durante muito tempo, a gente fez top-down. Atualmente não tenho feito, viu? Sinceramente, eu acredito que não podemos perder a chance, né, do diagnóstico, então tem que ir para o método mais sensível e específico. Mas o ultrassom não foge da conduta inicial. Em todos os algoritmos, o ultrassom está presente, né, como exame inicial. Juliano, me fale uma coisa, quanto ao antibiótico, existe aí um protocolo de entrada para fazer prevenção de novas infecções, mas também tem uma tendência aí de entender que o antibiótico pode ter um efeito deletério e não diminuir cicatriz renal e continuar a selecionar a bactéria, né? Então, existe algum caso que eu acho que você não entraria com antibiótico profilático nesses pacientes? Qual que é a situação? O antibiótico profilático, na verdade, ele está relacionado ao tratamento conservador do refluxo, né? Então, como muitos desses casos de infecção urinária vai ter o diagnóstico de refluxo, a antibiótico profilaxia, ela é bem descrita dentro do tratamento conservador de refluxo. O conceito atual é que ela deve ser iniciada quando se opta pela estratégia de tratamento conservador, que normalmente é refluxo de baixo grau, até grau 3, em crianças que têm função renal conservada e estão estabilizadas. E a duração da antibiótico profilaxia é até o desfraude, até o toilet training, que ocorre entre os 2 e os 3 anos, que é o período onde a criança vai ter maior risco de ter uma nova infecção depois da infecção inicial.
Existem bastante evidência sobre isso que você falou, vários trabalhos estão saindo sobre questionando o uso da antibiótico profilaxia, o benefício dela, mas atualmente ainda permanece em todos os guidelines essa recomendação, mas eu acho que no futuro próximo aí, talvez ela já não seja uma parte fundamental desse tratamento conservador. Tá ok. Posso seguir, professor? Pode. Ô, Renato, posso Oi. dar uma Fala, professor. opinião? É o seguinte, eu acho que essas crianças que têm infecção urinária, eu acho que é importante a gente separar se é uma infecção urinária alta, que cursa com febre, e uma infecção urinária baixa. Então, eu acho que a antibiótico profilaxia também é importante. Antes, tem alguns autores que usam a profilaxia quando no ultrassom detecta uma ureterohidronefrose. Então, realmente, como o doutor Juliano disse, essa profilaxia é ainda controverso, mas eu acho que essas infecções urinárias, sendo baixa, normalmente a gente não faz a profilaxia. Agora, outro aspecto importante em criança, eu acho que não foi mencionado, quando examina a criança, eu acho que tem que, além da genitália, eu acho que tem que palpar a coluna vertebral, se tem alguma alteração. Tudo isso, eu acho que para os jovens, eu acho que é importante fazer, voltar a fazer um exame físico minucioso. Propedêutica. Perfeito. Sem dúvida, professor. Seguindo, lá. essa criança não tinha nenhuma alteração do ponto de vista da coluna, pensando em ter alguma alteração neurogênica e ser essa uma etiologia possível, né, de abordagem. Ela já trazia praticamente quase todos os exames de acompanhamento que foi feito lá. Então, um HB normal, função renal também dentro da normalidade, um urinão apresentando apenas uma leucocitúria discreta com uma urocultura negativa. Um ultrassom de rins e vias urinárias, demonstrando aqui, então, uma bexiga totalmente repleta, tá? E uma dilatação pielocalicinal à esquerda, de grau moderado, com dilatação desse ureter, sem observar um fator obstrutivo. Nós conseguimos visualizar aqui essa dilatação de todo o ureter, dos cálices renais, e aqui a mesma coisa, chegando até lá próximo da bexiga. Professor Ossamo, nesse caso aí que o senhor mencionou, tem infecções do trato urinário e tem alteração no ultrassom. Esse é o caso que, com certeza, o senhor deixaria com antibiótico terapia, é isso? Sem dúvida. É um caso que merece antibiótico profilaxia durante essa investigação. Certo. Alguma outra observação, antes de prosseguir com essas imagens de ultrassom, o que o senhor começa a pensar aqui já, professor Ossamo, em termos de epidemiologia? Aqui a gente tem que pensar, tem o ureter dilatado ao esquerdo, né, até Isso. a bexiga aí, né? Aparentemente, a gente pode falar que é um mega ureter aqui, né? Entendeu? Perfeito. Agora, dentro da bexiga, eu não estou vendo nada. Bom, é por isso, eu me antecipei. Ivan, continua com o exame. Interessante, eu até passei e voltei, né? No próprio ultrassom, ele fala dessa dilatação e deixa essa ressalva de um possível pólipo vesical, né? E foi os únicos achados. Esse ultrassom foi feito fora, né, Ivan? Foi feito fora, professor. Certo. Então, assim, professor Ossamo, ainda conversando sobre as possibilidades epidemiológicas, pólipo vesical em criança de 3 anos, o que o senhor acha? O que o senhor acha disso? Eu acho que não bate, não. Pólipo vesical é muito difícil em crianças, né? A não serem adolescentes ou adultos que têm infecção urinária, apresenta aquela mucosa e forma aqueles pólipos, né? Mucosa inflamada, tudo isso mais. Em criança, olha, não vejo o diagnóstico de pólipo
vesical aí, não. E o Não bate. diferencial? Aí é ureterocele, né? Tem que afastar o ureterocele. Como o ultrassom é examinador dependente, eu acho que tem que fazer um exame bem mais completo, rigoroso, né? Tem que ir vendo. Aqui até, igual o senhor falou, uma criança de 3 anos é uma limitação, inclusive, do exame. O paciente apresentava-se aqui chorando, não contribuindo, então isso dificulta o exame, sem dúvida nenhuma, também para não tirar o mérito do ultrassonografista também. Não, né? tem esse lado também. Mas seguindo aqui, a paciente já trazia também nessa investigação uma uretrocistografia miccional, em que mostrava uma bexiga totalmente repleta e no laudo não apresentava mais nenhuma outra alteração. Juliano, você concorda com esse laudo da uretrocisto? O que você vê aí nessa uretrocisto? Não, absolutamente, né? É uma uretrocisto com refluxo à esquerda. Agora, parece um megadólico ureter, porque você vê bem umas dobras aqui um pouco para cima da asa do ilíaco, mas os cálices não dá para ver nitidamente, né? Se estão dilatados ou não. Não dá para fazer uma inferência sobre duplicidade, se isso é um refluxo da unidade inferior, mas dá para ver nitidamente que reflui e parece que é uma dilatação tão pronunciada que não houve uma concentração muito grande do contraste na via excretora para definir bem as imagens, visto que o intestino está com bastante gás, né? Mas é um exame positivo para refluxo, isso que eu posso afirmar, e de alto grau. Perfeito. Uma bexiga grande, né? Uma bexiga bem complacente, né? Mas assim, não havia, né, suspeita de disfunção vesical desde o início, né? Então isso não levaria em conta. Ok. Perfeito. Então foi exatamente isso. Nos chamou a atenção porque a paciente só trazia essas 2 imagens e o laudo. E o laudo não relatava nada sobre refluxo, mas isso nos chamou a atenção. Eu acho que essa bexiga muito repleta, ela atrapalha um pouco o diagnóstico de ureterocele, que às vezes sai na uretrocisto, né? Mas aí teria que ter menos contraste na bexiga. Uhum. A criança deve ter demorado para urinar, e aí o pessoal foi enchendo, né? O que eles fazem. Perfeito. Aí, dando sequência... Isso, bom, tudo bem, pode prosseguir. Não, pode falar, professor, pode falar. Não, eu ia perguntar se agora já está feita a avaliação diagnóstica ou se a gente continuaria com algum outro método de imagem, né? Não, a gente ainda está. A gente sabe que um paciente com dilatação e refluxo, a rigor, dilatação do ureter e dilatação do rim, que é o caso que ela apresenta, tudo isso pode ser explicado por refluxo de alto grau. Mas aquelas imagens do ultrassom me geraram uma preocupação, porque me parece que a unidade superior do rim é mais dilatada do que a unidade inferior. Então, eu necessito uma avaliação melhor sobre a questão das uropatias obstrutivas, né? Se tem duplicidade, se tem megaureter, se tem ureterocele. Isso eu vou conseguir ou com um novo ultrassom, por uma pessoa de confiança, ou então por uma uroressonância. Perfeito. Então, na sequência, acho que só para justamente esclarecer sobre a presença de refluxo, ou até mesmo de ser um megaureter com fator obstrutivo, foi realizado um DMSA, inicialmente para avaliar a função renal, visto que ela teve essas pielonefrites, né, essas infecções febris, e já nesse exame, nós conseguimos ver que a doutora Elba está na sala, não sei se ela quer comentar, né, porque no resultado, já para dar o spoiler, tinha uma captação já do rim esquerdo com déficit, captando 38% do radiofármaco, e o rim direito com 61%. Se a doutora Elba quiser fazer a gentileza de comentar as imagens. Oiê, bom dia. Eu acho que isso é uma curva de DTPA, você não quer... Eu só... Esse detém. Isso.
Eu acho que eu coloquei do Eu acho que você... Volta um pouquinho. Tá tão... isso é um DMSA mesmo, é? Bom, Esse é o DMSA. tá. Então, o rim direito tá normal, né? Vamos olhar a posterior. Você tá com a ponteira aí? Você pode apontar? Só para o pessoal saber onde é que eu tô olhando? posterior. O rim direito, né? Aparentemente normal. E o rim esquerdo ali do outro lado, a gente vê uma redução acentuada do traçador no rim, e aí embaixo dele a gente vê uma grande área, não sei se você consegue, pega na anterior ali, olha. Isso, toda essa área. Não, isso é o rim do outro lado. Cadê? Ali, do outro lado, olha. Aqui, professor. Então, na verdade, eu não sei se isso é excreção ou parte do parênquima renal. Eu acho que o rim termina aí onde você está com o final da seta. Aí, talvez, um pouco mais para cima. Acho que o córtex aí, eu acho que esse é o córtex do rim. Na verdade, quando a gente faz um DMSA, a gente faz um zoom maior para poder identificar realmente todo o rim e conseguir fazer uma função renal relativa. Parece que tem uma redução, um afilamento do polo superior desse rim. Põe a seta lá em cima desse rim aí. Aí tem uma entradinha, tá vendo? Então, parece que já tem algum componente de cicatriz. De qualquer forma, essa função diferencial está, pelo menos, deprimida em grau moderado no rim esquerdo. Agora, eu acho que existe o ideal seria ter feito uma imagem de 24 horas para poder tirar todo esse pulo que tem, que deve ser dessa grande dilatação, né? Como o Juliano falou, o megadólico ali, talvez, do rim direito, mas também, eu não sei se tem, mas tem uma grande área, né, de concentração de DMSA fora do rim. Então... pode ser isso, talvez uns 70, 30 de função diferencial aí. Quanto que deu? Deu aproximadamente 38, 61. 50, 40. Isso. Põe o DTPA já e aproveita a doutora Elba. Assim... Tá. Vamos ver aqui. Então, a gente... Na fase de fluxo, você consegue apontar? Vamos só olhar primeiro o rim direito, na fase de fluxo. Isso, tá vendo ali? Ó, deixa a seta no rim direito. Então, existe um fluxo normal para o rim direito, ok? Um fluxo deprimido em grau acentuado para o rim esquerdo. A gente nem vê quase o rim esquerdo. Isso, na fase de fluxo. Ali na imagem funcional, se você puder colocar a seta no rim direito, isso. Então, o rim direito, lá de cima, ele acumula, ele concentra e ele elimina. Mas chega no final do estudo, se você colocar na última imagem no canto inferior direito, isso... ele elimina, mas a gente vê um grande acúmulo do radiofármaco, que seria num dólico ureter aí. O que vocês podem perceber, talvez também aí, mas é um sinal indireto na cintilografia no DTPA, na cintilografia com DTPA, é que existe uma eliminação. Coloca a sua seta o que seria na pelve renal. Aí. Você vê que talvez ali ele tenha duplicidade, porque o polo superior não está se comportando muito como o polo inferior. Doutora Elba, deixa eu fazer uma pergunta. Numa situação em que existe, até epidemiologicamente, uma suspeita de uma duplicidade, os exames cintilográficos, eles são capazes de
isolar as unidades e dizer grau de cicatriz em unidade superior e inferior? Sim, isso deve ser feito no DMSA. Se você consegue separar direitinho a área de duplicidade, né, as duas áreas de parênquima, o ideal é você fazer essa avaliação pro urologista, para você poder ter uma ideia da função renal diferencial. Isso, para nós, na parte prática, tem uma importância interessante para nós. Se a gente fosse solicitar, tem que deixar explícito isso? Ou tem alguma coisa, alguma mudança técnica, alguma coisa, não? Não, não tem. Volta lá, deixa eu só terminar o rim esquerdo. O rim esquerdo, ele acumula pouco, você vê lá desde o começo, ele concentra pouco e ele não elimina, né? Chega no fim dos 25 minutos ali, olha, você vê que... põe a seta ali no rim esquerdo. Isso. Aí você vê que ele já tem uma função reduzida e com obstrução provável. E provavelmente ele tem também uma dilatação grande ali do ureter. Provavelmente, né? Tem um Lasix aí? Doutora, só tinha essa imagem, que essa também então, olha aquela pós-micção ali em cima, tem uma pós-micção. Tá vendo lá em cima? Tanto, isso. Ó, dá para ver aqui o que a gente consegue enxergar. Que abaixo da pelve renal esquerda tem concentração do material. Então, ele tem dilatação ureteral bilateral acentuada e provavelmente o rim esquerdo está... quer dizer, o rim esquerdo está bem mais comprometido do que o rim direito. Perfeito. Muito obrigado. Doutora Elba se virando nos 30 com o que temos, né? Obrigado, viu? A gente sabe da dificuldade, mas, como sempre, já conseguiu já nos dar um norte. E acho que foi o fundamental, que era o que nós queríamos trazer aqui para a reunião também, que era a possibilidade de diferenciar num exame cintilográfico as duas unidades renais. Só um comentário, eu não consegui ver nesse estudo se tem realmente duplicidade, não está muito bem caracterizado no estudo, então eu não tenho essa certeza e eu não consegui ver ou pelo menos nesse estudo, o paciente não teve refluxo até essa fase. Pode ser que durante o diurético... ele fez diurético imediato. Ele não fez um diurético tardio, agora que eu tô lendo ali em cima. Então, a gente não conseguiu, não dá para caracterizar isso. Ok? Perfeito. Muito obrigado, doutor. Imagina. Aí aqui só mostrando justamente que o rim esquerdo apresentava um déficit moderado, justamente o que a doutora Elba acabou nos apresentando apenas com essas imagens, né? E mostrando existir um provável fator obstrutivo aí, né? Como o doutor Juliano até comentou, lá no serviço de onde ele começou essa investigação, solicitaram uma ressonância nuclear magnética de abdômen e pelve. Nós não temos as imagens, mas nos achados, ele dá o seguinte: uma estenose da junção uretero-vesical esquerda com ureterocele associada, determinando assim uma acentuada dilatação e tortuosidade do ureter esquerdo com hidronefrose. Juliano, estenose de junção, esse diagnóstico, estenose de junção uretero-vesical, é um diagnóstico que a ressonância consegue bater o martelo assim, e é comum isso? Não, aqui tem uma confusão de termos, né? O laudo provavelmente foi preparado por alguém com pouca experiência, mas a ureterocele por si é uma uropatia obstrutiva, né? E o termo estenose da junção uretero-vesical, ele não existe na urologia, né? Quando você tem doenças da junção uretero-vesical que determinam obstrução do ureter nesse nível, e aí não seria a ureterocele, porque é uma doença específica, né? A gente está falando de algumas doenças que parecem que acontecem na JUP, só que acontece na JUVE. Aí, para essas doenças, a gente dá o nome de mega-uretero obstrutivo primário, né? E não usa esse termo, estenose da junção uretero-vesical. O que o examinador quis dizer aqui é que é uma ureterocele obstrutiva, vamos dizer, mas a ureterocele é uma uropatia obstrutiva sempre.
A questão é a repercussão funcional dessa obstrução, né? Se isso implica em déficit de função, retardo de excreção, e esse papel a gente não consegue saber na ressonância, só nos exames funcionais que já foram apresentados. Aliás, isso era uma coisa que eu queria dizer, que é uma mensagem, que os exames funcionais, a medicina nuclear, ela não o papel fundamental dela não é no diagnóstico, né? É na avaliação da repercussão funcional dessas uropatias nos sistemas renais. E aí isso influencia diretamente na nossa decisão sobre conduta. Mas os diagnósticos, igual vocês estavam espremendo, doutora Elba, para saber se é duplicidade ou se não é duplicidade, o diagnóstico sai de um exame anatômico, né? Que é ressonância, tomografia, ultrassom, urografia excretora, qualquer coisa desse gênero. Mas não de medicina nuclear obrigatoriamente, né? Claro que o exame pode ajudar, mas é isso. Juliano, vou te fazer uma pergunta. Aqui, lá no começo, aquele ultrassom ruim, até que o doutor Osamu descreveu e falou que pode ser uma ureterocele. Vamos pensar, a endoscopia urinária teria um papel antes de você ter uma certeza no exame de imagem, por exemplo, de uma ressonância? Seria errado indicar uma endoscopia urinária a esse paciente? A endoscopia ela tem um papel para diferenciar ureterocele de mega-ureter de alto grau. Então, quando você tem um mega-ureter obstrutivo primário, às vezes um ureter ectópico, entendeu? Com uma dilatação muito grande retrovesical, essa dilatação retrovesical pode ser confundida nos exames de imagem com uma ureterocele. Então, a endoscopia serve para ajudar nesses casos, onde você tem dúvida se é um ureter ectópico ou um mega-ureter obstrutivo primário com uma grande dilatação retrovesical. Se você não tiver a dúvida, a endoscopia perde o papel no diagnóstico. Ela vai ganhar algum papel na punção do mega-ureter, mas não no diagnóstico. Perfeito. E aí é justamente aqui, o que faremos nesse caso? E agora, nós temos aqui um diagnóstico de provavelmente uma uropatia obstrutiva, né? Uma ureterocele obstrutiva. E agora, qual que é o próximo passo? Marina, eu vi que você entrou aqui, nós temos uma criança de 3 anos com cicatrizes renais e perda de função renal à esquerda e tem uma ureterocele provavelmente obstrutiva. Esse é o laudo que nós concluímos dos exames. Qual que é a sua conduta agora? Bom dia, professor. Eu não cheguei a ver se ela tem esse mega-ureter. Ela tem essa dilatação importante ureteral? Tem um ureter dilatado. Tem um ureter dilatado, mas tem um DTPA já mostrando uma certa tendência à obstrução e tem essa ressonância mostrando essa ureterocele ali embaixo. Eu faria um reimplante ureteral e, se necessário, um remodelamento, se esse ureter for muito grande. Certo. E me fale uma coisa, com o diagnóstico se for uma ureterocele obstrutiva, o reimplante já seria a primeira opção tua ou você teria alguma outra conduta menos agressiva referente a isso? Poderia fazer por endoscopia também, né? Fazer a excisão da ureterocele via ureteroscopia. Perfeito. Doutor Osamu, tem alguma colocação quanto à conduta agora? Olha, nesse caso em particular, eu vejo que existe uma dilatação importante, né? Agora, a repercussão para o lado do rim também é importante. Nesse caso em particular, eu acho que está indicado fazer reimplante, porque o ureter é bastante dilatado e eu acho que vai resolver o problema dela. Além disso, a gente faz a punção quando a ureterocele não é tão exuberante assim, com essa dilatação. Ou nos casos que a criança está apresentando uma infecção, pielonefrite, até pode formar pus dentro dessa unidade. Então, a gente punciona e, no segundo tempo, eventualmente pode fazer o reimplante. Aí conduta definitiva seria reimplante mesmo, como a Marina disse. Professor, essa colocação do senhor, só levantar
que a condição que a gente recebeu essa paciente no ambulatório era mais ou menos essa, não tinha pus, mas tinha, assim, ela tinha vindo encaminhada de uma internação, então ela estava internada, recebendo antibiótico endovenoso, estava com dificuldade de controle da infecção urinária, já tinha feito acho que uns 2 tratamentos e tinha repetido a cultura, a infecção era persistente. Então a gente estava nesse ponto, o senhor entendeu? Com um quadro infeccioso ativo e necessidade de ser rápido, vamos dizer assim. Bom, aí nesse caso eu concordo. Você pode puncionar essa ureterocele e aguardar um outro momento para fazer uma cirurgia definitiva. E aí, Ivan, o que aconteceu? Vamos lá, até para dar sequência, que nossa, o outro, tem mais um caso comprido aqui, longo. Então, na nossa opção, como o Dr. Juliano já comentou, nós tínhamos duas situações. Primeiro, a gente queria saber se tinha 2 unidades formadoras aí, 2 unidades, duas vias. E isso nos exames nós não conseguimos deixar bem claro. E outra, que essa paciente estava vindo com esses quadros de recorrência, nós não sabíamos se eventualmente poderia realmente ter um quadro infeccioso, causar um risco maior de sepse durante o procedimento. Então, nós optamos por um tratamento minimamente invasivo, com um tratamento endoscópico, com a abertura dessa ureterocele à esquerda, caracterizada pela smile mouth. Aqui, então, durante o exame endoscópico, nós utilizamos um ureteroscópio, visto que a criança tinha 3 anos. No ureter direito, sem alterações. E no lado esquerdo, nós conseguimos visualizar essa ureterocele, propiciando, assim, sendo esse fator obstrutivo. E logo próximo a essa ureterocele, também conseguimos visualizar esse ureter esquerdo bem caracterizado como um possível fator refluxivo, né? E conseguimos, inclusive, entrar com grande facilidade com o ureteroscópio. Então, no procedimento, nós realizamos a abertura com a técnica com laser, utilizando uma energia de 1 Joule com frequência de 10 Hz, e fizemos justamente a técnica do smile mouth para gerar a abertura dessa ureterocele e, ao mesmo tempo, esse flap formar algo para diminuir a chance de um fator refluxivo para essa unidade. Então, quer dizer que você diagnosticou duplicidade aí, sendo que tinha o outro orifício bem refluxível à anatomia dele, né? Bem fácil de entrar justamente com o ureteroscópio. E aí, por conta disso, nós, para termos ainda mais um exame diagnóstico durante o momento, além da visualização, fizemos também uma cistografia com uma ureteroscopia com ureterografia. Logo no início da cistografia, nós já conseguimos visualizar esse refluxo aqui à esquerda. E na sequência, quando nós cateterizamos aqui o meato do possível ureter refluxivo, nós conseguimos visualizar já essa dilatação com esse dólico ureter e a dilatação da parte renal também. Na sequência, nós cateterizamos o ureter da ureterocele, caracterizado como obstrutivo, e nós conseguimos ver, então, aqui um ureter ainda mais dilatado dessa unidade do polo superior. Tá? Então, perfeito. Aí começou a fechar um pouco o que a gente sabe daquela lei, né? Da Wegener, né? Então, parece que realmente era uma duplicidade, a unidade superior obstrutiva e a unidade inferior parecendo ter refluxo, comprovado com esses exames. É isso que a gente entendeu do caso. E foi feita a abertura endoscópica, dada a situação que o Juliano já descreveu. Perfeito. E aí, assim, essa paciente evoluiu muito bem no pós-operatório, ficou estável, pouco desconforto, retirado a sonda e foi de alta justo já no PO1, certo? Aí agora nós estamos no segmento dessa paciente. E aí, professor Samo, agora
drenamos a unidade, nós já entendemos a anatomia um pouco melhor. Como é que o senhor conduziria esse caso daqui para frente? Agora tem que tratar a parte da unidade inferior, que é refluxiva. Eu acho que é o momento certo, se ela está sem infecção clinicamente bem, aí indicaria a cirurgia, fazer o reimplante. E esse mega-ureter, essa dilatação ureteral da unidade obstrutiva que foi feita a desobstrução, o senhor mexeria no segmento, não? Sim. Acho que tem que reimplantar os 2 ureteres. Perfeito. E quanto tempo o senhor esperaria para fazer um tratamento definitivo de reimplante? Olha, se a criança está bem, eu acho que não precisa ficar esperando tanto tempo. Como ela está estável, eu acho que já indicaria a cirurgia. Perfeito. Juliano, você faria algum tipo de exame cintilográfico no segmento desse paciente depois da desobstrução? Não. Essa paciente ela tem indicação de cirurgia pelas infecções repetidas, pela repercussão funcional no rim, que é perda de função e cicatrizes, e pela dilatação da unidade superior. O tratamento de punção, o tratamento conservador, eles são tratamentos aplicáveis para dilatações pequenas, né? Quando a dilatação é muito acentuada, como nesse caso, a indicação de cirurgia já está presente, vamos dizer. Você só não faria a cirurgia se houvesse algum outro tipo de inconveniente clínico que impedisse, mas aí não tem. Então, a cirurgia está indicada. Caberia alguma discussão sobre a forma de resolver o problema. Então, por exemplo, você pode abordar intravesical, fazer uma dissecção das 2 unidades, reimplantar como uma boca de espingarda num túnel único, remodelando o ureter mais dilatado. Ou você pode, se a unidade superior for exclusa, você pode optar por heminefrectomia e reimplantar só a unidade inferior. Existe uma opção técnica também de você implantar a unidade superior na unidade inferior, fazer uma uretero-uretero, um pouco lá em cima, e reimplantar só a unidade inferior, que ela é mais fácil de abordar, né? Porque ela é mais fina, provavelmente não vai ter que modelar, você consegue fazer um túnel de melhor qualidade. Mas, em qualquer uma das hipóteses, você não consegue escapar da abordagem intravesical, que vai ter que ser feita, e essa dúvida de conduta é muito da experiência, né? E você mantém o antibiótico até a resolução final. Ela tem muita dilatação, né? Muito acúmulo de urina, deixá-la sem antibiótico muito perigoso. Ótimo. É isso aí, Ivan. Beleza, professor. Então melhor, é isso. Melhor ir para o terceiro caso. O que você acha? Para o terceiro? O que você acha? Talvez sim, professor. Em vez do cálculo, coloca o outro. Tá bom. Sim. Quer que eu comece direto no cálculo? Então vamos lá. Esse é o caso interessante para colocar aqui. Então vamos lá. Começa do começo. Se chegar no cálculo, ótimo. Que é interessante no começo também. Vamos lá. Tá bom. Vamos lá, então. Então, nosso outro caso é uma paciente do sexo feminino, de 45 anos, vem com um quadro de uma hematúria há aproximadamente 4 meses. É uma paciente que vem com uma hematúria macroscópica, indolor, há 4 meses e procurou atendimento no pronto-socorro devido a uma piora súbita. Ela não tinha febre, não tinha dor lombar, não tinha nenhum outro sintoma urinário associado. Ela, de antecedentes importantes, ela estava num pós-operatório tardio, aos 16 anos de idade, que ela foi submetida a uma nefrectomia total à esquerda por uma pielonefrite xantogranulomatosa, e também estava num pós-operatório tardio de uma ampliação vesical devido a uma disfuncionalização da bexiga por conta de uma esquistossomose, um quadro raro que a paciente atualmente realizava cateterismo intermitente limpo via uretral. No exame físico, não apresentava nenhuma alteração, nenhuma massa palpável. No momento,
nada alterado na ectoscopia ginecológica. Então, nós aqui temos uma paciente de 45 anos, com uma hematuria macroscópica há 4 meses, com antecedente de uma nefrectomia total e de um pós-operatório tardio de uma ampliação vesical. Perfeito. Vamos prosseguir um pouquinho, Ivan, para a gente... Tá bom. Essa paciente, então, foi submetida a uma tomografia de abdômen com contraste, que também é uma cistoscopia. Na tomografia, foi evidenciada, então, aqui uma dilatação moderada do sistema coletor do rim à direita, aqui no corte coronal. No corte axial e coronal, ao mesmo tempo, conseguimos ver a parte da pelve com a bexiga ampliada, sem nenhuma alteração. E aqui, nessa imagem contrastada, foi evidenciada essa lesão vegetante intravesical de aproximadamente 3,8 centímetros, que apresentava impregnação ao contraste e estava localizado na parede inferior da bexiga. Perfeito. Dr. Wagner? Dr. Wagner está na reunião. Dr. Birajara? Eu estou, Renato. Ô, Léo. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Léo, agora, um paciente com ampliação vesical, hematura macroscópica e no exame diagnóstico parece ter uma massa intravesical. E aí, qual é a sua hipótese diagnóstica? E é interessante dessa história que ela foi ampliada por uma histossomose, né? Quais são as hipóteses que passam na sua cabeça e o que você faria agora em seguida? Sem dúvida, tem que excluir a neoplasia, carcinoma urotelial, ou variantes disso. Então, esse é o raciocínio necessário. E então está indicado uma abordagem endoscópica com ressecção que é diagnóstica e pode ser terapêutica. Perfeito. E aí, Ivan, o que aconteceu? Tem endoscopia? Sim, sim. Inicialmente, como essa paciente tinha ampliação vesical e na tomografia aqui ficou na dúvida do tumor estar na ampliação vesical e uma ressecção endoscópica pudesse perfurar e isso realmente não teria aquela gordura pré-vesical, nada que pudesse tamponar, então esse exame endoscópico fomos bastante cautelosos. Ele fez, sim, uma cistoscopia, na qual nós conseguimos visualizar justamente essa lesão polipoide na transição da mucosa intestinal com a mucosa vesical, de aproximadamente uns 3 centímetros, e foi realizado, então, uma biópsia com pinça específica, retirando fragmentos. Então, no aspecto, já na citoscopia, você já achou que era polipoide, não era aquele carcinoma urotelial clássico. Exato, não tinha aquele aspecto de carcinoma urotelial, né? Aquela lesão vegetante, caracterizada como se fosse uma anêmona, né? Perfeito. Daí o professor Atanásio entrou no jogo. Exato, para variar. Doutor Atanásio, se puder comentar as nossas imagens, agradeço a presença. Esse material mostrou que em toda a extensão havia a diferenciação glandular, portanto, o diagnóstico de um adenocarcinoma. Obviamente, eu não posso excluir, se o material não é muito volumoso, que seja, na verdade, um urotelial com diferenciação glandular. Mas, de qualquer forma, tudo que a gente estava examinando mostrava apenas um adenocarcinoma. Frente a isso, o nosso problema fica sendo se é uma neoplasia primária da bexiga ou se pode ser secundária, invasão secundária da bexiga. No caso, o mais provável, se for secundária, ou do reto sigmoide ou então do genital. Aí só a clínica que pode nos dizer isso, né? De qualquer forma, o nosso diagnóstico foi de um adenocarcinoma, esse material submetido ao exame. Então, agora a gente tem um diagnóstico de adenocarcinoma de uma bexiga ampliada. Isso. Qual que seria a conduta? Léo, tá aí, não? Oi, sim, mas você falou comigo? Isso. Agora nós temos o diagnóstico de um adenocarcinoma em uma bexiga ampliada. Qual seria a sua conduta?
Isso, Renato. O adenocarcinoma, ele tem uma apresentação, uma atitude, vamos dizer assim, diferente dos carcinomas uroteliais, número 1. Número 2, eu não quis estender naquele momento, mas como tem esse antecedente de ampliação, obviamente o adenocarcinoma é uma possibilidade, eu toquei em variantes, e normalmente isso ocorre em torno de 10 anos ou mais depois da ampliação, não parece ser o caso. O fato é que aqui a gente tem que pensar seriamente numa cistectomia. Desculpe, eu perdi o estadiamento da ressecção, se tem algum componente que... Não, foram biópsias, Léo, não foi feita ressecção por receio de perfurar a ampliação, porque estava na transição. Então está errado, acho que tem que fazer a ressecção e tem que tomar todos os cuidados, etc. Mas só a biópsia é insuficiente para decidir. Mas esse caso deve pensar seriamente na cistectomia. A cistectomia parcial é uma opção, a depender do que você encontrar na ressecção endoscópica. Então, como eu falei inicialmente, eu não falei em cistoscopia com biópsia. Quando você tem uma lesão vegetante na bexiga, não faz muito sentido fazer cistoscopia com biópsia. Você tem que fazer uma coisa que a gente chama de cistoscopia armada, que é a ressecção dessa lesão. Então, essa é uma outra informação. Então, eu faria essa ressecção para discutir com o paciente entre cistectomia radical ou parcial. Perfeito. Ivan? Uma pergunta, professor Leonardo. Diante do quadro, se ela tendo uma lesão diretamente, somente localizada na ampliação vesical, o senhor faz... Nós não vamos conseguir... ele já tem o diagnóstico de adenocarcinoma. Não vai adiantar a gente ter se infiltro ou não muscular, porque até isso não tem. O senhor fica tranquilo de fazer essa ressecção ou existe um risco alto de perfuração? Mesmo que cauteloso, porque a mucosa intestinal é muito fina. Sim, veja, essa questão, você vai competir esse ponto com o fato de você ter informações insuficientes para tomar uma decisão mais drástica na vida dessa paciente, que é uma cistectomia total. Outra coisa, a gente nem entrou no mérito, não sei se o professor Attanasi tocou nesse ponto, adenocarcinoma, a gente não sabe se é da alça que chegou ali ou se é da própria bexiga, porque existe a possibilidade dessa variação ocorrer no urotélio. Mas ali tem uma alça de intestino, que pode ter vindo dessa alça. O que eu quero dizer é o seguinte, o adenocarcinoma, ele nasce de uma célula, e depois vai para duas, uma centena, 1.000, 1 milhão de células. Se você tiver uma lesão bem diferenciada, bem restrita, de repente na ressecção você resolve a questão. Óbvio que já estamos caminhando aí para condutas de exceção. Então eu acho que essa questão que você está colocando é muito teórica, é muito fora de questões realmente que transcendem nesse caso. Eu acho que você precisa ter uma ressecção. Eu acho difícil você propor uma abordagem definitiva sem ter dados. Você foi lá e fez uma biópsia na cistoscopia, você sabe bem como é isso, a escassez de material. O professor Attanasi sempre menciona que é uma questão sempre de amostragem, né? Ainda que tenha o diagnóstico de câncer e adenocarcinoma. Então, óbvio, tem que explicar para a paciente os riscos, mas não existe uma contraindicação de ressecção numa bexiga ampliada. Doutor Cássio. Eu gostaria de saber a opinião do Fernandes sobre esse caso aí. O senhor Fernandes está na sala, eu acho que ele deveria opinar. Caso difícil, porque ela já não tem a bexiga funcionante. Então, nós ficarmos querendo manter aí uma alça ampliada é bem questionável. Eu gostaria de ouvir a opinião do Fernandes. Professor Fernandes. Ok, bom dia. Bom, eu sou da opinião do Léo. Primeiro de tudo, nós teríamos que entrar numa cistoscopia armada e fazer uma ressecção. Essa ressecção ela tem que ser feita por quem tem experiência. E, geralmente, esse fato ocorre, essa lesão, na transição, na anastomose, né? E pensar que, quando você faz isso, está tudo bloqueado. Então, você pode fazer uma boa ressecção, quem tem experiência. Isso não é trabalho para quem não tem experiência. Uma boa experiência nisso, isso vai dar subsídio melhor. Esse paciente tem rim único, já faz cateterismo intermitente limpo. Eu acho que a gente tem que assentar
sob as melhores informações possíveis para depois tomar uma conduta definitiva. Vou fazer uma cistectomia radical nela ou não? Então, eu acho que nesse caso, concordo plenamente com o Léo, teria que entrar, ressecar toda essa informação correta e depois decidir. Acho grande probabilidade de, no futuro, ter que fazer uma cistectomia radical. Mas, se nós pudermos ressecar tudo isso e até levarmos um pouco mais a tempo, esse cateterismo limpo, né, e conduzir, é muito interessante isso. Existem também outras alternativas de ajuda em relação a esse fato dessa neoplasia. Então, a gente precisa ter uma informação melhor por isso. É melhor ressecar tudo, aí você tem uma ideia anatômica disso tudo, você tem todo esse volume tumoral para ter uma ideia precisa da lesão e tomar uma decisão. É um caso complicado, não pode ir simplesmente só por uma biópsia e tal, já vamos retirar tudo. Professor, qual foi a conduta? Professor, posso fazer uma pergunta? Eu sei que o tempo está acabando aqui, mas o caso também está acabando, rapidinho. É que esse caso também foi bastante discutido, eu reli o prontuário, né? Não foi um caso que nós operamos recente, é um caso de bastante tempo, mas é justamente isso. Digamos que você fez a ressecção, e o resultado foi exatamente igual, não nos ajudou muito, o resultado foi exatamente igual aqui. Você mantém um tratamento endoscópico somente, você faz cistectomia radical ou faz uma cistectomia parcial? Opinião de vocês aí. Dr. Léo e Dr. Leonardo e... Não, tá tudo errado. Você tem que fazer uma ressecção completa primeiro para decidir. Não faz assim, vai tirando a bexiga do paciente. Ela tem um diagnóstico, uma biópsia. Eles não sabem lá a amostragem que tem. Dá para decidir assim. A indicação precisa aí, ressecção completa dessa lesão. Não dá para fazer isso. E ainda que essa bexiga mal funcione, tem morbidades associadas à cistectomia, né? Entre outras coisas. Então, não faz sentido. Tem que fazer uma ressecção completa. Mas digamos que essa ressecção completa vem exatamente esse material. Muitas das vezes o doutor Attanasio está aí para falar também, e pode ser esse o achado. Aí tem que discutir com a paciente. Perfeito, aí tem que discutir com a paciente. Se for uma coisa pontual, mínima, pequeno volume, bem diferenciado, aí eu ofereceria a possibilidade da cistectomia parcial. Somente na situação de lesão pequena, bem diferenciada, não infiltrativa, mínima. Qualquer coisa diferente disso, qualquer grau de indiferenciação, componente indiferenciado, uma lesão mais infiltrativa ou mais volumosa, cistectomia radical. Professor Attanasio, e aqui você achou essa biópsia? Teve alguma dúvida na questão de diferenciar esse adenocarcinoma? Porque está aqui bem descrito, adenocarcinoma bem diferenciado em 4 pequenos fragmentos. Óbvio, quanto mais material, melhor. Mas aqui, essa questão do bem diferenciado, foi alguma coisa que surgiu alguma dúvida ou foi realmente... Não surgiu dúvida, porque a diferenciação em glândulas está bem caracterizada, né? Quanto a isso, não. O nosso problema, primeiro, que não se pode fazer estadiamento, né? Uhum. Inclusive, não se pode estabelecer, quando se trata de adenocarcinoma que é puro, ser primário até secundário, como eu disse, né? Uhum. Mas o estadiamento não pode ser feito. Ivan, conte para mim o que aconteceu, que a gente já está chegando no finalmente. Tá ok. Essa paciente, então, depois de todos esses achados, a cistoscopia com a biópsia, foi conversado muito com os familiares e a paciente, isso até no prontuário estava muito bem relatado. Acho que a grande dúvida, igual existiu agora, também existiu há anos atrás. E diante dessa situação, que até o Dr. Cássio tocou, sobre uma paciente já ter uma bexiga disfuncional, estar fazendo cateterismo, estar no momento totalmente nutrida, não ter comorbidades e diminuir o risco, eventualmente, desse tumor avançar diante de um tratamento endoscópico ou até mesmo investir com uma cistectomia parcial e essa paciente ter uma recidiva e ser submetida a um outro procedimento. Então, tudo isso foi levado em conta e está descrito no prontuário da paciente. Foi optado, então, por uma cistectomia radical. Essa paciente, então, foi feita uma cistectomia radical. No momento, também pela idade, já foi feita a esterectomia,
oforectomia, isso também foi conversado anteriormente, e foi feita uma derivação incontinente, a Bricker. Perfeito. Ela evoluiu bem no pós-operatório, o Bricker funcionante, boas características, e ela teve alta no PO7, um retorno ambulatorial para segmento. E aí, assim... Agora nós temos o anátomo do professor Atanásio. E aí, professor? Agora tem bastante material para ver. Agora tem, né? E a gente observa que a lesão, ela é exclusivamente exofítica, né? E o que nós observamos, que realmente a infiltração era apenas do conjuntivo da haste. E, portanto, o estadiamento era um PT1. Vejam que totalmente livre, né, as partes mais profundas. E a origem realmente é na bexiga, que estava na transição, mas a origem é realmente na bexiga. O próximo. Aqui, então, a diferenciação glandular. Próximo. E exclusivamente glandular, não é um urotelial. E a mucosa vesical tinha metaplasia intestinal. Provavelmente a origem realmente dessa neoplasia seja a partir desta metaplasia que apresentava. Aliás, ela fazia cateterismo, né? Quer dizer, havia um fator assim, inflamatório crônico, né? Próximo. Aqui seria a alça, o segmento da alça, que não tinha nenhum problema. Próximo. Aqui em detalhe, a ampliação, né? A parte da ampliação. Próximo. Próximo. Vamos ver o diagnóstico final. Então, adenocarcinoma vesical, crescimento exofítico, infiltração apenas do conjuntivo da haste, um PT1. Metaplasia intestinal extensa da mucosa vesical, o segmento de ampliação sem particularidades, foram examinados 4 linfonodos livres, não tinham nada, e também nada em relação ao genital feminino, né? O útero, os ovários, etc. Então, veja, é um interessante tumor, crescimento exclusivamente exofítico e infiltração só do conjuntivo da haste, né? Um PT1. Perfeito. Eu acho que aqui o que vale entender é o seguinte, que a conduta de uma hematura macroscópica numa paciente ampliado, a investigação e a propedêutica, elas têm que seguir essa regra de ressecção, estadiamento, para assim a gente fundamentar nosso tratamento. A gente está chegando bem no fim. Léo, você quer falar alguma coisa ou não? Sim. Veja, ela teria a oportunidade de uma cistectomia parcial com bastante segurança, né? Então, ela perdeu a oportunidade de uma cistectomia parcial, que não é garantia de cura, mas ela é bastante segura, considerando as informações aqui que nós teríamos com a ressecção completa da lesão. Então, mas reforçando essa sua conclusão, Renato, de que a gente deixou de oferecer uma oportunidade segura de tratamento para ela. Perfeito. Está bem claro isso. E esse caso tem desdobramentos, que depois vamos, no momento mais oportuno, voltaremos a discutir. Já são 8h30, eu passo a palavra para o professor Cássio. Obrigado, Ivan. Obrigado, professor Renato. A doutora Helena queria fazer um comentário, mas, na verdade, aí, esse caso ele daria margem a prosseguimento aí numa reunião futura aí, em relação à abordagem dessa questão aí do segmento e do tratamento adjuvante. Você, por favor, complemente isso numa próxima apresentação sua, toda a oportunidade para a Helena comentar, ok? Perfeito, então, aí eu entro. Eu agradeço aí a presença de todos, nós temos que manter aí o horário, né? E eu convido a todos para a próxima reunião na semana que vem, onde nós teremos um crossfire com temas de urologia feminina. Bom dia a todos, bom trabalho. Bom dia a todos, obrigado. Obrigado. Gravação.